Então, quando a gente conversa sobre a solidão, talvez a gente possa pensar que existem dois tipos de solidão, que eu posso chamar de solidão, né? A solidão é uma saga, que aparece em muitas histórias, contos de fadas, né? Como a gente teve novamente a Savitri sozinha, né? Indo atrás do Sr. Yama. Ela não tinha ninguém com ela, ela foi. Não é? Então, muitas vezes isso se faz necessário. Agora, o tempo dessa solidão opcional pode ser até de uma vida inteira. Às vezes uma pessoa pode ter vindo com trabalhos que ela precisa crescer dentro dela, em que a questão não é ela encontrar um par ou estar com alguém, e sim ela estar com ela mesma muito por um processo diferente do que estar com os outros. Isso até pode acontecer. Agora, é preciso se conhecer muito para a gente saber que a gente está optando por uma solidão de longo prazo. Não quero me relacionar com ninguém. Nesse caso, que se trata desse caso. Por quê? É muito comum, não é, que quando as pessoas às vezes dizem não quero me relacionar, na verdade, essa não é uma necessidade real da alma da pessoa. Não é? O que acontece é que no fundinho da alma aquela pessoa está com medo de se relacionar, está com medo de se machucar na relação. E a solidão opcional, na verdade, não está sendo opcional pela essência dela, não é a essência dela que está escolhendo a solidão, e sim o medo dela. E aí vai ser super importante se dar conta disso, não é? Para partir em busca de curar esse medo. Não importa o tempo que demore, não importa. Importa a atitude de reconhecimento e ir atrás disso. Em vez de optar por ficar realmente só a vida inteira. Posso falar que a solidão não opcional existem várias causas, como o Sérgio acabou de se referir aqui há pouco, não é? A gente fica sozinho por inúmeras questões. Mas eu vou comentar com vocês uma que às vezes a gente não fala. Às vezes a gente mesmo, quando conversando sobre a questão de afeto, de relação, a gente não toca muito. Que é aquela situação em que a gente fala, não sei me relacionar, não encontro ninguém, não existe pessoas com as quais eu possa estar numa experiência profunda de troca, eu não consigo encontrar. Ninguém me nota também, talvez, né? Ninguém me percebe. E aí tem uma questão a ser perguntada. Será que eu estou sabendo manifestar as minhas inteligências mais interessantes, os meus conteúdos, os meus talentos e os meus recursos de verdade? Ou eu estou vivendo aqui, numa coisa que eu arrumei, organizei aqui, e não estou num processo de manifestação daquela potencialidade toda que cada um de nós tem dentro de si, porque todos nós temos muita potência. Muita potência. Então, no caso da gente não estar manifestando os nossos talentos, os nossos recursos, a gente acaba se tornando menos atraente para o outro. E isso não é só na relação de pai, não. Às vezes a gente não é atraente para os nossos filhos, pais, mães. Eu não sei vocês, mas muitas vezes na minha vida eu não queria conversar muito com a minha mãe, com o meu pai. Eu ia conversar com outra pessoa, porque me atraía mais, eu sabia, né? Aquela pessoa estava me convidando, vibrando alguma coisa a mais. Então, nesse caso, também muito trabalho a ser feito, não é? E trabalho que não é despacho, né? Mas trabalho interno, né? Profundo, para exatamente a gente conseguir ir se apoderando, né, dos nossos recursos, das nossas habilidades e tal. Então a gente está vendo que, ao conversar de relação, de afeto, seja porque ele está presente na nossa vida, ou seja porque ele está ausente, as duas situações a gente está sendo sempre convidado para ir além do que a gente chegou a conquistar para nós mesmos, né? Muitas vezes essa solidão não opcional, ela acaba se transformando em opcional, porque o fato de a gente ficar sozinho faz a gente se dar conta que a gente estava precisando ficar, né? E aí, por consciência,
a gente admite, né, e para de brigar com aquilo e fala, não, isso aqui é o que eu estou precisando agora, mas estou me preparando para ir além disso, não é? Se eu tiver que ficar sozinha, não é por impedimento nem por medo ou sozinho, né? E isso, como eu volto a falar, não é só no par, em qualquer relação que a gente tenha nessa vida, né? Às vezes a gente está com os nossos familiares e a gente está completamente só, embora, né, acompanhado aparentemente. Mas aí a gente continua a nossa conversa aqui falando um pouco das relações. Antes eu queria relembrar uma coisa, sabe, muito, acho que é preciosa, assim. Como o Sérgio tocou, a gente está aqui no processo de desenvolvimento para o retorno àquela experiência de pertencimento, de união com tudo. A gente está sempre conversando sobre isso. O elemento que nos liga a tudo é o amor. Esse amor, né, pleno e amplo. Mas a experiência amorosa, quando a gente ama alguém, quando a gente ama um assunto, quando a gente ama um cachorro, o gato que a gente tem, essa experiência de amar o outro, ela é uma oitava desse grande amor. É como se nessa experiência amorosa pessoal, a nossa alma estivesse sendo relembrada pelo próprio amor. Olha, relembra aquilo que você pode viver e ser de uma forma muito mais ampla. É como se o amor estivesse nos cutucando para dizer, olha só como você pode. E é por isso que o amor nos faz bem, né? Porque essa relembrança que ele traz. Mas aí, as relações, como nós estamos, eu acredito profundamente que a gente está aqui, embora todo mundo tenha o amor potencialmente dentro de si, dessa forma plena, em manifestação a gente está aqui aprendendo a amar. Se a gente quiser resumir, eu acho que o sentido da vida é esse. A gente está aqui aprendendo a amar, não é? Então, para a gente compreender um pouquinho mais das nossas relações, talvez seja bom a gente pensar um pouco. Será que tem 3 tipos de relação? Eu posso chamar de relação protocolar, uma qualidade de relação. A outra eu posso chamar de relação carencial. E uma terceira, que seria a relação natural. A gente meio conversou para se explicar, né? E depois compartilhar com vocês dessa forma, nessa tríade aqui. Então, a relação protocolar seria aquela que você está com aquela pessoa porque eu estou, todo mundo tem que ficar com alguém, eu também estou, né? E aí, nesse caso, toda vez que a gente ouve essa resposta, se por acaso a gente está vivendo isso, aí está tendo um certo desprezo pela necessidade da nossa alma, né, de viver uma integração maior entre o que o nosso self escolhe, o nosso ego escolhe e o nosso self deseja, né? Resta a menor dúvida. É como se Savitri sabia o que ela queria, né? Então, no amor é assim também. Aquele mitólogo lindo, maravilhoso, Campbell, ele sempre nos conta, ou contava, ele deixou registrado que ele já se foi, né? Que o amor romântico surge no Ocidente, no mundo, no século XII, na Idade Média. E aquilo ali marcou um ponto de evolução humana. Por quê? Até ali, as pessoas viviam juntas, se casavam, tinham filhos, construíam famílias, ou para conservar o dinheiro da família, da nobreza, ou para gerar mão de obra, de trabalho. Quando surge o amor romântico, ali é como se começasse a humanidade ficar mais forte no sentido de poder se individuar. Eu sou um indivíduo diferente da minha família. Minha alma precisa de coisas diferentes do meu clã, enfim, de alguma coisa utilitária, e aí eu tenho uma escolha através do que os meus olhos percebem do outro, para que eu possa ter o exercício de mim mesmo mais potente. Então, essas relações protocolares não estão absolutamente servindo a isso. E um exemplo mais comum também delas são as utilitárias. A pessoa se relaciona porque o outro lá vai pagar conta, vai dividir tarefa, vai criar filho, aquelas coisas que a gente sabe.
Na verdade, existe ali um medo enorme da vida, como se a pessoa encarasse a vida como uma guerra. Eu preciso de um bunker, né, para me proteger, um bunker para me proteger. Né? E eu não quero um companheiro, uma companheira, eu quero um combatente aqui do meu lado que me ajude nessa guerra e tá bom. Né? E aí, as pessoas abrem a mão do amor por causa do medo. E queria ainda falar da tal relação carencial, que é aquela que é tapa-buraco, né? É tipo band-aid, não é? Preciso do outro para cobrir as minhas feridas. É claro que nessa situação não vai resolver, né? A gente vai ser empurrado para a solidão, muitas vezes não opcional, né? Porque não é assim que a gente vai se desenvolver e vai conseguir amar de verdade. A questão no geral, o que a carência provoca em nós é uma dor muito grande. A carência, desculpa, é provocada por uma dor muito grande. É muito difícil eu olhar os meus buracos, dói muito. Então, eu careço do outro para fazer uma maquiagem momentânea para que eu não veja isso. Bom, essas relações, elas são um baixo nível de diferenciação, há uma grande mistura, não é? E quase sempre, por detrás, o que está causando aquilo são sensações, experiências emocionais de menos-valia, de medo diante da vida, de vulnerabilidade, de ignorância a respeito da própria potência, né? De se acreditar que se é muito mais fraco do que se é, e achar que é assim mesmo. E aí tudo isso vai levando a pessoa para esse estado de carência. Ajudar a cura emocional. Uma espiritualidade que é essa que a gente celebra na Terra de Rudá, livre, aberta, né? Que nos relembra da nossa potência e que nos lembra o tempo todo: olha, se você existe, a tua existência é a prova cabal do quanto o grande mistério, a grande força criadora do universo te ama, te quis aqui, quis que você existisse. Portanto, você nunca está sozinho, você nunca está abandonado. E isso tudo é uma ilusão por conta de maus entendidos emocionais. Se isso se ancorar no nosso coração, a gente se fortalece e sai da carência para entrar naquela relação que é que a gente quer.